Olá, gente, vamos aí início ao nosso segundo vídeo do curso de História para o segundo ano. No vídeo passado, a gente deu uma observada, de modo geral, na formação dos Estados Nacionais, dando uma perspectiva específica ao Reino de Portugal. Então, agora nós vamos tratar do Reino da França, Inglaterra e Espanha, certo? O Reino da França já vem de uma longa tradição desde a Idade Média, dos reinos francos, que é uma das primeiras organizações de ter uma certa durabilidade durante a Idade Média. Lembrando que ele é mais ligado à cristandade, né, do que a um Estado em si, e também a formação do Império Carolíngio. E esse momento vai dar um crescimento muito grande desse Império Franco. Já vai começar, volta do século XII, na Idade Média, já há um pequeno processo de unificação. Porém, esse processo inicial de unificação, pode-se dizer que ele é interrompido, porém ele também gera a famosa Guerra dos 100 Anos, uma guerra da França contra a Inglaterra, porque a expansão da Inglaterra, territorial da Inglaterra, estava impedindo a unificação da França, já que a Inglaterra estava conquistando territórios onde hoje é o norte da França. Então isso estava dificultando esse processo de construção de alianças e formação da França. Então isso vai dar uma atrasada, né, de um pouquinho só, de um pouco mais de 100 anos, e isso vai ser importante para a gente entender tanto a formação da Inglaterra quanto da França, tá? Então a Guerra dos 100 Anos vai marcar muito isso. Ao término da Guerra dos 100 Anos, a França sai vitoriosa. E isso vai dar uma importância, vai dar um fortalecimento muito grande para o Reino da França. Que vai começar a se estabilizar, vai sair vitorioso, vai ter as condições políticas de começar a estruturar a sua unificação. Porém, essa unificação vai dar justo no momento, a gente vai acompanhar ainda no quarto vídeo, que nós vamos debater, né, um pouco das reformas protestantes. Vai ter o surgimento de um movimento protestante na França ao longo do século XVI, que é os calvinistas, que também vão ser chamados de huguenotes. O termo francês para eles. E isso vai gerar um conflito muito grande na sociedade francesa. Inclusive, em 1572, ocorre um massacre em que os católicos fazem uma revolta social e matam diversos huguenotes, que foi chamado de Massacre da Noite de São Bartolomeu. Tá bem? Então esse processo de unificação vai ter como posso dizer, uma dificuldade, porque ele vai depender do apoio da burguesia, e a burguesia está ligado a esses huguenotes. Então a França vai encontrar esse empecilho, né, de organizar esse Estado monárquico da nobreza com a chegada do protestantismo. Isso vai gerar um atrito social muito grande na França. Acontece que em 1589, o rei Henrique III ele vai ser assassinado e vai, obviamente, morrer, né? E o seu herdeiro, quem assume o trono, Henrique IV, ele era calvinista e huguenote. Então já vai criar um estresse em relação à nobreza. Porém, o rei Henrique IV vai ter uma ideia muito interessante politicamente. Ele vai se converter ao catolicismo e vai decretar em 1509 um documento muito importante para a França chamado Edito de Nantes. O que é esse documento, né? Esse documento ele estabelece o direito religioso para os huguenotes calvinistas. Então eles não poderiam mais sofrer perseguição política na França. Então haveria convivência entre as duas religiões. Apesar do rei assumir esse lugar da representação católica, mantendo a aliança com o papado e com os outros países católicos, como a Espanha e Portugal,
ele vai permitir, com esse Edito de Nantes, uma aliança com a burguesia, uma aproximação da burguesia na formação desse Estado francês, já que vai romper, né, com essas perseguições. Após o Henrique IV, quem vai governar é Luís XIII. Luís XIII, ele vai fazer o seguinte, ele vai assumir como rei, mas vai nomear como primeiro-ministro o cardeal Richelieu. Note que ele é um cardeal, ele é um representante da Igreja Católica. Porém, o Richelieu ele vai fazer um acordo com os huguenotes e vai governar em parceria com esses huguenotes, inclusive se juntando à Holanda e fazendo guerra contra católicos em outros países, pelos interesses comerciais. Isso vai fortalecer a rede de comércio da França, vai expandir o território, a França vai sair vitoriosa desses conflitos, isso vai fortalecer o país, né, da França, e especialmente vai fazer boa parte da burguesia investir na figura do rei e se aliar, dando maior autonomia para o rei em relação à nobreza, já que ele tem esse apoio financeiro, né, e desenvolvendo essa possibilidade de estabelecer um Estado absolutista do rei. Mas quem vai realmente assumir esse papel do absolutismo vai ser o filho de Luís XIII, que é o rei Luís XIV, também chamado de o Rei Sol. Ele vai ser a principal figura que representa o governo absolutista na Europa. Assim. Normalmente a figura dele se tornou exemplo disso. Ele vai trazer para ele tanto o papel de rei como de primeiro-ministro, ele não vai nomear um primeiro-ministro como o pai fez, ele vai assumir esse posicionamento e vai governar de forma absoluta a França. Ele vai construir em uma pequena cidade próxima da capital Paris, né, chamada Versalhes, um palácio magnânimo, onde se davam bailes, a construção de toda aquela sociedade de corte, com belos jardins. Então ele vai afastar um pouco de Paris essa corte, né, e para diminuir os atritos da relação da nobreza com a burguesia, e ele vai se solidificar como um poder máximo. Inclusive ele se torna famoso uma de suas frases em que ele diz: o Estado sou eu. Ou seja, toda a França, a nação da França é a figura do rei. Ele é absoluto, né? Ele é a autoridade máxima, com o poder de julgar, de criar as leis e de fazer as leis acontecerem. Certo? Então, nesse período, vai se estabelecer a formação do Estado Nacional e ele vai tomar essa face absolutista, especialmente no governo de Luís XIV. Vamos seguir agora para a Inglaterra. A Inglaterra é um caso especial. Ela saiu, né, derrotada da Guerra dos 100 Anos, o que gerou conflitos internos dentro da Inglaterra. A Inglaterra, após sair da Guerra dos 100 Anos, ela ainda vai enfrentar uma guerra civil, chamada Guerra das Duas Rosas. Por quê? Duas famílias poderosas, York e Lancaster, vão se enfrentar para tentar assumir o trono da Inglaterra. Essa guerra dura de 1455 a 1487. Porém, uma terceira família, os Tudor, vão conseguir se aproveitar do enfraquecimento que essa guerra civil causou e surgir como mediadora dessa disputa, assumir o trono e governar a Inglaterra. Note que o símbolo da família Tudor, a rosa deles, é uma junção da rosa do Lancaster e do York. Né? Então a família Tudor aparece como uma terceira via, buscando o apaziguamento dessa guerra civil. A família Tudor vai começar esse processo de unificação da Inglaterra, né, e de construir a figura de um rei poderoso. O absolutismo ele não vai ter uma vida muito longa na Inglaterra como na França, por exemplo. Porém, ele vai se estabelecer principalmente a partir da figura do rei Henrique VIII. O
O rei Henrique VIII, como a gente vai ver também no nosso quarto vídeo, ele vai ser responsável por criar a religião anglicana. Então ele vai ser o rei que ele vai pedir o divórcio para o Papa vai negar o divórcio, então ele rompe com a igreja e estabelece a própria religião inglesa, que é a religião oficial do Estado inglês até hoje, né, em que o rei é também o representante é o representante máximo dessa religião, no caso a rainha, né, no momento atual, e o Henrique VIII vai criar a religião anglicana. Então ele é o primeiro rei que vai assumir uma postura absolutista total em relação à família Tudor, que já estava caminhando nessa direção. A sua filha também irá governar, Elizabeth I, e ela vai ser fundamental para o fortalecimento e pela constituição desse Estado absolutista, no caso inglês. Ela vai fazer diversas coisas, como, por exemplo, estabelecer a marinha inglesa, que vai ser fundamental até o século XIX, né? Vai ser uma das forças armadas mais fortalecidas de todo o mundo, maior capacidade bélica, né? De todo o mundo. Ela também vai aproximar as alianças com os mercadores burgueses, e ela vai ampliar a perseguição religiosa tanto a católicos quanto a grupos protestantes dissidentes do anglicanismo. Isso vai gerar vai promover uma fuga de diversos grupos da Inglaterra indo habitar a América inglesa, né, as 13 colônias, que depois, mais adiante, virá se transformar nos Estados Unidos. Então, o governo dela vai ter isso. Em parceria com a burguesia, ela vai estabelecer também um processo específico de cercamento, em que ela vai transformar terras de propriedade comunal, ou seja, pertencente a toda uma comunidade, em propriedade privada, para a criação de rebanho de ovelhas. Por quê? Esse rebanho de ovelha vai fornecer material para a indústria tecelã que está começando a surgir na Inglaterra. Enquanto países como Portugal e Espanha vão direcionar o seu mercantilismo, né? O mercantilismo é o primeiro gênio ali, o início do processo capitalista, né? Ele é marcado pela ideia de acúmulo de metal, pelo monopólio comercial, forte presença do Estado e, no caso espanhol e português, pelo comércio e, no caso no francês, tiveram, devido às suas questões políticas, um atraso, né, nas navegações, no projeto de navegações, que a gente vai ver no vídeo 3, discutir o mercantilismo melhor no vídeo 3, ela vai começar a desenvolver essa indústria, e essa indústria será de caráter têxtil, certo? Então, esse vai dar essa estrutura, né, a Elizabeth, ao Estado inglês e constituir esse absolutismo inglês. Vamos agora para o último caso que a gente vai analisar neste vídeo, que é a Espanha. Eu gostaria de trazer o seguinte em relação à Espanha. A Espanha, ela vai ser formada a partir da Guerra de Reconquista. O que é isso? A gente viu lá, quando estudamos a Idade Média, que as cruzadas tinham duas direções. Uma era reconquistar a Península Ibérica, né, que estava sob domínio dos mouros, que são africanos que adotaram a religião árabe, e a retomada de Jerusalém. Então aqui a reconquista vai se dar justamente na Península Ibérica. E é durante esse processo que vai formar o Reino de Portugal, Leão, Castela, Navarra e Aragão. Tá? Aqui por esse mapa, a gente vê que esse avanço se dá do norte para o sul, né? E aqui pelas datas a gente vai vendo conforme os exércitos cristãos vão avançando em direção ao sul, né? Tornando Granada o último ponto de resistência dos mouros. E
também será conquistado pela Espanha, né? Acontece que a Espanha, a princípio, ela vai ser formada, não vai existir Espanha, vão se constituir diversos reinos separados. Entre eles estão Leão, Castela, Navarra e Aragão. Há outros, por exemplo, como a Galícia, outros, mas de modo geral, nós podemos generar, porque é muito fragmentado, nós podemos generalizar nesses 4 reinos. Durante o processo histórico, há uma união entre Leão e Castela, e Navarra e Aragão, que vão estar sob o governo de um mesmo rei. Tanto Leão e Castela vão estar sob o governo de um rei, que no caso, aqui está um mapa para a gente observar, né, como é que isso formou. Aqui, ó, o reino de Portugal, a leste, oeste, desculpa, o reino de Portugal. No centro, o reino de Castelo. E ao norte de Castelo é Leão, né, a região sul é Castela. Aqui, nesse marronzinho claro, nós temos Navarra, e a parte verde, a coroa de Aragão, né? Que está submetida também ao reino de Navarra, a coroa de Aragão. O reino de Aragão e Navarra vai ser governado, no momento, pelo rei Fernando. E o reino de Castela e Leão será governado por Isabel, tá? Também chamada de Isabel em alguns documentos. Esses 2 reis, eles vão resolver se casarem para unir os seus territórios. Porém, apesar do casamento, a cláusula do casamento deles coloca que o Fernando vai continuar rei de Navarra e Aragão, e Isabela vai continuar rei de Castela e Leão. Apenas a filha do casal, Joana, vai herdar, né, os 2 reinos, porém a corte vai conspirar e tratá-la, considerá-la louca, incapaz de governar. Ela vai ser exilada na ilha de Tordesilhas, junto com a sua filha, e quem vai assumir o governo é seu irmão, Carlos I, que vai ser o primeiro rei a unificar todos esses reinos sobre uma única Espanha, formando o reino da Espanha. Será Carlos I, o irmão de Joana. E o filho do Carlos I, Felipe II, vai ser um grande símbolo do absolutismo espanhol. Ele vai conseguir organizar todos os 4 reinos, né, sobre a sua liderança, e irá expulsar os judeus e muçulmanos do território espanhol, vai fazer uma forte aliança com a Igreja Católica, o Papado, né, de Roma, e vai estabelecer o governo dele de maneira muito rígida. Inclusive, ele é o rei que a gente vai estudar mais adiante. O Portugal vai passar por um período chamado União Ibérica, em que o rei Dom Sebastião de Portugal morre sem deixar herdeiros, e Portugal volta a fazer parte desses reinos, né, do qual ele veio. O Portugal era um condado do Reino da Galícia, que também a Galícia se juntou para formar a Espanha. E ele vai voltar a esse território da Galícia, ou seja, vai voltar a fazer parte da Espanha. Então Felipe também vai se tornar rei de Portugal por um período, até 1640, quando Portugal volta a restituir e possuir um governo próprio. Certo, gente? Eu gostaria aqui de fechar essa aula com uma dica para vocês de série disponível na Netflix, a The Tudors. Vai contar um pouco, né, também de maneira ficcionalizada, vai trazer, né, alguns elementos ficcionais, outros reais, mas é interessante para vocês verem a estruturação dessa família no governo e como ela vai constituindo esse governo absolutista e tomando o controle do poder e formando suas alianças com a burguesia. Então a gente vê que em todos os casos há essa aproximação, né, do rei com o apoio financeiro da burguesia,
consegue ganhar uma autonomia em relação à nobreza e impor um governo absolutista. A gente vai ver isso tanto no caso de Portugal, quanto da França, quanto da Inglaterra, como da Espanha. Isso vai ser uma coisa que vai acontecer assim, estruturalmente, de modo geral. Então fica por aqui, gente. Até o terceiro vídeo. Obrigado, viu?